nesse bloco a gente fala um pouquinho sobre comportamento. Eu adoro quando ele participa. Yuri Capelato mais uma vez conosco, um grande amigo e colaborador do programa. Prazer revê-lo, Yuri. É um prazer sempre poder estar aqui também falando, sempre agradeço muito o convite. É interessante quando a gente recebe, psiquiatras e psicólogos, como a gente consegue confortar vários telespectadores, Yuri? Porque hoje o ser humano ele acaba mesmo sofrendo muito, A população brasileira é uma das populações, comparando com os países do mundo inteiro, que mais é estressada, mais é angustiada, e a gente tem um número muito expressivo também de pessoas depressivas ou com algum transtorno de ansiedade. Sim, o Brasil está entre os primeiros lugares de transtorno de ansiedade do mundo. E eu acho que a gente tem uma sociedade hoje que ensina as pessoas a como ter prazer, a como, principalmente prazer imediato, as coisas imediatistas, e não ensina as pessoas a como lidar com os humores, com os sentimentos, com as emoções, o que fazer quando está triste. Então as pessoas tentam fugir do sentimento. A gente tem não que estar fica feliz assim. o tempo todo, Exato, isso traz sofrimento. Porque faz a pessoa assim, não fica assim, não chora, não sofra, sendo que na vida você tem momentos bons, mas você tem sofrimentos. E isso vai gerando uma angústia como se a vida nunca tivesse bom, porque as pessoas sonham com esse momento onde sempre tudo esteja bem. E como a gente não aprende a lidar com o sofrimento, gera uma sensação muito maior de angústia, de que sempre eu estou em falta de alguma coisa. Principalmente quando trazem o prazer ligado a esse prazer imediato. Só que o prazer imediato perde valor muito rápido, então a gente sempre está em busca. Esse aumento de angústia faz as pessoas buscarem mais essa ajuda, esse conforto. Então eu acho bom isso, porque mostra que as pessoas estão querendo se sentir melhor. Espero que a gente possa, pelo menos, fazer elas refletirem um pouco mais e mudarem algumas coisas que façam ter essa sensação de estar bem, mesmo quando as coisas não estiverem ruins. Ou seja, você pode chorar, você pode ficar triste, que isso também faz parte da vida, isso também tem valor tanto quanto você está alegre. E aproveitando, falando de comportamento e de vida, com todas as suas faces e seus momentos felizes e tristes, tudo faz parte. A gente fala um pouquinho hoje muito sobre essa relação, de lidar com o outro. Então, faça para o outro o que você gostaria que o outro fizesse para você. E aí a gente vai ter que abordar obrigatoriamente 3 coisas, Yuri? A questão da simpatia, da empatia, a questão de um pouco relacionada à compaixão, Sim. certo? E vamos falar sobre cada um desses termos, até para a gente compreender melhor, Tati, mas qual a diferença de compaixão, de simpatia, de empatia? Então, a gente pode começar explicando que a empatia é quando você consegue sentir o que o outro está sentindo. Então, tem estudos, até neurológicos, que mostram assim. Quando você faz um exame, por exemplo, uma ressonância funcional, um exame que você avalia o funcionamento do cérebro enquanto a pessoa está fazendo uma atividade. E se ela está vendo alguém sentir dor, então a pessoa levou um topão, está com dor no pé, ela vê essa cena, a área cerebral ativada é como se ela tivesse sentido aquela dor no pé. Então é a capacidade, quando você tem empatia, você consegue sentir a dor que o outro está sentindo. Envolve um pouco seus juízos morais, então tem estudos mostrando que quanto mais próximo você se sente da pessoa, seja de afinidade, família, ou por se sentir com características próximas, mais empatia você tem. Então, pessoas que torcem para um time tendem a demonstrar mais empatia por torcedores do mesmo time do que por times adversários. Em religiões, aí vai. E aí onde entra um problema. A empatia te ajuda a compreender a dor do outro, mas se ela for para um extremo, ela pode fazer com que a pessoa queira se ligar somente àquele moral, aquelas pessoas que ela dá valor, e não querer ter empatia por quem ela não dá valor. Então a gente tem que saber lidar com esse sentimento. A empatia não é sempre só boa. Essa é uma grande questão que as pessoas não param para pensar. A empatia não necessariamente significa só uma coisa boa. É boa quando você tem um controle. Por exemplo, você vai cuidar de alguém que está com muita dor, está em sofrimento, está em doença. Você poder compreender que ela está em dor e dar um auxílio para ela é uma coisa boa. Quando ela está com dor muito extrema, você começa a sofrer junto, ela já não é uma empatia boa. Porque de repente você fala, coitada, ela está tão sofrendo, e aí você começa a chorar, e aí você fica mal, aí você adoece. Isso já não é uma empatia boa. Porque você foi para o extremo onde você entrou numa simbiose e passou a adoecer tanto quanto a pessoa. E a compaixão? Aí que é a grande vantagem. A compaixão é quando você já consegue compreender o que o outro está sentindo sem precisar sentir ao extremo adoecer. Então, onde você consegue racionalizar a ponto de, puxa, eu compreendi que aquela pessoa está mal,
Então, eu posso ver o que eu posso oferecer para ajudá-la. Então, a compaixão seria um jeito mais saudável de lidar com a minha sensação de empatia. Empatia está relacionada às nossas emoções. A compaixão está quando eu consigo usar essas emoções e transformá-las racionalmente em um ato saudável. Então, porque eu tenho uma emoção, um respeito pelo outro, eu posso ajudar. Então, a gente é da área da saúde. Na psicologia, por exemplo, imagina que eu tenho um paciente que me traz todas as suas angústias, me traz seu sofrimento, histórias muito tristes. Se toda vez você passa o dia todo só tendo empatia o tempo todo, sofrendo junto o tempo todo, sem saber ter esse controle, de ter a compaixão, de poder analisar e dar um auxílio, você adoece junto. Então, quando o pessoal fala, nos médicos costumam ser muito frios. Não, não é questão de ser frio. Tem sempre exceções, lógico, mas no geral, eles compreendem o que a pessoa tem, mas eles têm que se manter racionais para saber qual que é o melhor jeito de atuar naquele momento. Se eles entrarem na angústia e na dor, eles não vão saber atuar da melhor forma. Por isso que raramente você vai ver um profissional da saúde atendendo alguém da própria família. Um cirurgião não vai fazer cirurgia no próprio filho, porque ele vai estar naquele momento somente com as suas emoções, ele não vai saber tomar a decisão mais correta que seria para aquele momento. Se precisar numa emergência, agir racionalmente, ele não conseguiria. Ele não consegue. E por isso que você tem que ter a compaixão. Então, um médico bom é aquele que tem compaixão pelo seu paciente. Ele compreende o sofrimento do paciente sem precisar adoecer junto com essa sensação. A empatia emocional, uma empatia que vai para uma emoção extrema, pode gerar esse sofrimento desnecessário, vai para um extremo que é doentio. Então, todos nós temos que ter empatia, desenvolver, que é a capacidade de compreender que o outro sente dor. Eu não posso agir exclusivamente pela empatia, principalmente se eu sinto que aquela pessoa tem dor, eu tenho que transformar numa compaixão, onde eu possa atuar para ajudar e não para entrar no sofrimento junto. E a simpatia? Eu tenho simpatia por aquela pessoa. Está muito próximo à empatia? Ou ela está entre o meio termo ali, entre a compaixão e a empatia? Não, na verdade depende muito do contexto, porque a gente tem essa questão cultural de falar, a pessoa está com uma simpatia, nossa, eu vejo aquela pessoa, eu sou simpático com aquela pessoa, e muitas vezes ela está falando, na verdade, de empatia, ou ela está falando até de compaixão, ou ela está falando de afinidade. Existe a questão da simpatia, mas aí vem até uma coisa meio fácil, onde, tenta ser simpático, sim, você tá linda, você tá não sei o quê, e na verdade ela não tá fazendo nada, ou ela até faz isso como uma forma de prejudicar. Então o melhor é a gente ter a compaixão pelas pessoas. A simpatia pode ser algo de uma habilidade social, então a gente não chega a pessoa falar, na verdade você tá horrível, então na verdade você usa como uma forma de... também. Exatamente. Então você tem a simpatia do jeito positivo como algo de educação. E você tem a simpatia como uma forma de falsidade. Então, depende muito do contexto que a gente vai avaliar. Mas se a gente for analisar em termos de se colocar ao lugar do outro, aí você não tem a simpatia. Aí você tem a empatia quando você consegue sentir a sensação que o outro tem. E você tem a compaixão, exatamente, quando você consegue atuar para ajudar o outro. Temos algumas telas para ajudar nesse nosso bate-papo, nessa nossa reflexão. E eu quero saber a sua opinião também sobre o assunto do dia. Olha só o nosso primeiro material. Como identificar se você é uma pessoa empática, né, ou simpática? Então, avaliar a sua perspectiva em relação ao outro. Ser simpático é diferente de ser empático, exatamente o que o Yuri comentou agora. Reconhecer as emoções, saber respeitar a opinião alheia, avaliar sua disposição em ajudar. E aí tem muito a ver também com a compaixão, né? A disposição em ajudar. Saber ter uma boa comunicação com o outro. Então, essa tela, ela está falando da empatia do modo positivo. Sim. É quando você consegue compreender as suas emoções, você consegue saber o que você está sentindo, e aí quando ele fala é reconhecer suas emoções, então eu reconheço, nossa, aquela é uma situação dolorosa, aquela é uma situação que me faria triste, ou aquela é uma situação que a pessoa está contente, está feliz. Você sente pelo outro, né? Isso. Se ele está muito feliz, você também, nossa, cara, que legal, olha, ele está feliz, ele conquistou. Né? Bacana. Essa é uma empatia exatamente positiva. Então, eu nem preciso ter só compaixão, eu posso ter empatia de um jeito positivo quando a pessoa está tendo uma coisa boa e eu poder ficar feliz tanto quanto o outro. E aí, isso está me trazendo benefício. A empatia pode ter esse lado positivo. Reconhecer as emoções significa reconhecer quando eu consigo sentir no meu cérebro exatamente aquela dor que a pessoa está sentindo, seja uma dor física, como os pesquisadores hoje conseguem avaliar, ou até mesmo uma dor simbológica, terminou um relacionamento, teve a morte de algum parente. Mas eu consigo reconhecer essa dor por imaginar que eu poderia estar igual e
transformar isso em algo positivo. Então, eu vou lá e vou dar um apoio para essa pessoa que está sofrendo. Eu imagino que ela acabou de ter uma perda na família e ela não vai conseguir organizar tudo, organizar enterro e papelada. Então, eu falo para ela, não, deixa que eu fico, porque você tem que só estar lá chorando e fazer sua despedida. Então, essa é a empatia transformada numa compaixão positiva. Em vez de ir lá e me debruçar chorando ou falar, não, eu nem vou no enterro porque vai ser dor demais para mim. Essa é a empatia perigosa. Eu compreendo que a pessoa está em dor, mas vai ser tão dolorido para mim quanto para a pessoa, então eu fujo. Leva a uma fuga. As pessoas assistindo vídeos e quando ela vê um vídeo que causa uma cena forte, ele fala, não, tira, isso me incomoda demais. Então isso, ou seja, ele compreendeu que aquilo causa uma dor. Nossa, a pessoa está sofrendo tanto que me incomoda. E aí, em vez de eu imaginar, nossa, como que a gente ajuda a população para isso? Como a gente ajuda a sociedade a evitar situações assim, uma criança sendo agredida, uma violência física, uma violência sexual, coisas que são gritantes, a gente não gosta de ver. A empatia em excesso faz com que a gente não queira nunca mais ouvir falar disso. Não, para de falar e aí é como se nada tivesse acontecido. E a gente não toma atitudes para melhorar. Em vez de eu ter compaixão e poder falar, gente, isso é dolorido, eu consigo sentir essa dor. Então, vamos parar de acontecer isso. O que eu posso fazer no meu dia a dia? Quais são as minhas ações para que isso não aconteça mais? Porque se a gente estivesse naquele papel, nós gostaríamos que os outros também fizessem algo para ajudar a gente a tirar daquela situação. Exatamente. Que é justamente a entrevista de hoje, né? Que a gente busque fazer para o outro o que a gente quer que o outro faça por nós. Nós temos mais uma tela para continuar a nossa reflexão. Os sinais que te mostram como é sentir empatia. Então, cada pessoa é única, acho que respeitar mesmo as individualidades, né, Yuri? Perfeito. Escutar antes de falar, a importância da linguagem corporal, abandone os julgamentos e aí o último tópico, empatia não é fingimento. Que as pessoas confundem mais essa questão da simpatia, né? Isso. Não deve ser fingimento. Exatamente. Porque senão você fica isso, eu estou só simpático, mas na verdade eu estou fingindo. Ter empatia é comprovado até neurologicamente que você sente aquilo. E eu acho que assim, quando você fala de não ter julgamentos, cada pessoa única, é o que vai auxiliar a gente a transformar a empatia como algo positivo. Ou seja, eu não ter empatia só pelo quem é próximo de mim. Eu poder ter empatia por mais diferente que a pessoa seja. Ela pode ser de outra religião, pode ser de outro país, pode ser um imigrante. A gente está vendo tanto essas questões agora de imigração e aí cada um pensar em si. E a gente não consegue ter essa compaixão de imaginar que essa pessoa está largando tudo de um país dela, toda a história, toda a casa, toda a vivência que ela teve na vida para fugir, é porque existe um sofrimento muito maior. E aí a gente passa a ter empatia por os mais próximos de imaginar, nossa, mas as pessoas da cidade que estão próximas, estão invadindo, vão roubar nossos empregos. Então eu estou tendo empatia por um determinado grupo de quem está próximo de mim. E eu não consigo ter empatia pelo outro. Isso é quando vai para o extremo. A gente não consegue ter por todos. Então, transformar em compaixão é a gente poder imaginar isso. Como que eu posso transformar esse sentimento? Que eu consigo ver um sofrendo, mas ver que o que está do outro lado também sofre. Seja imigrante, seja religião, seja pessoas de cores diferentes, de jeitos diferentes. Se a gente conseguisse ter essa compaixão, a gente não falaria mais de preconceitos, de racismos, de qualquer negação das diferenças. A gente aceitaria que cada pessoa é única. É entender que cada pessoa tem a sua história e tem os seus sofrimentos. Quando eu fico só pela empatia emocional, sem compreender, eu vou ter muito mais, e é uma coisa normal, vou ter muito mais pelo próximo. Para a gente poder evoluir como sociedade, a gente tem que conseguir evoluir essa empatia pelo todo. O que mais me preocupa hoje é quando a gente vê pelo outro extremo de uma pessoa que não consegue ter nenhum sentimento pelo próximo. Então, onde as pessoas passam a se tornar extremamente narcísicas. É o meu momento com a minha vida. Ou elas têm essa coisa que você falou, dessa empatia falsa, né, no fingimento. A empatia é só por algo que eu não preciso fazer nada. Eu tenho empatia pelas crianças que estão morrendo de fome lá na África. Só que aqui no nosso ambiente eu passo por uma criança que está morrendo de fome na rua e passo reto como se não fosse comigo. Eu digo que tenho empatia pelo sofrimento das pessoas na guerra da Síria, mas eu não consigo ter empatia pelas pessoas que estão na guerra aqui no Rio de Janeiro. Eu tenho empatia por algo que eu não preciso ter nada de ação concreta. Mas, ao mesmo tempo, eu corto a fila de todo mundo porque eu tenho pressa para chegar na frente. Então, na verdade, a gente não está falando de empatia, a gente está falando ainda de um narcisismo, onde, na prática, eu quero pensar o que é melhor para mim. E isso faz com que a gente sofra como sociedade, onde a gente tem crise de abastecimento de postos de gasolinas. E aí todo mundo corre porque todo mundo quer ter gasolina no seu próprio carro, e ninguém para pensar,
Peraí, quanto que eu vou precisar essa semana? Eu vou pôr só metade do tanque, não preciso encher o tanque todo. Afinal de contas, deve ter mais pessoas precisando? Não. Eu vi histórias de pessoas que, quando a gente teve a crise da gasolina, que tinham 3 carros parados dentro de casa, sendo ele morando sozinho, ele encheu os 3 tanques para falar para todo mundo. Tá vendo? Olha, estou com meus 3 carros cheios, nem usa. Isso é um narcisismo. Na hora do desespero, não consegue se pensar em sociedade. E mesmo a imprudência, né? Pessoas também enchendo galões e levando para casa os galões Só de para combustível para armazenar, e o que é um risco, porque é um perigo você ter né, muitas pessoas, né, a gente viu inclusive nas reportagens, o próprio galão d'água enchendo de combustível, um perigo. Que nem é adequado para isso. Não. Eu acho que o que a gente precisa trabalhar muito, principalmente aqui no Brasil, como o mundo como um todo, mas principalmente aqui no Brasil, é a gente pensar que às vezes sacrifícios próprios, que sejam pequenos, vale a pena por um valor maior do todo. O sacrifício de ficar lá na fila, que é chato, é ruim, mas entender que todo mundo lá está achando ruim. E não só eu preciso ultrapassar no acostamento, porque eu estou com pressa. Todo mundo que está lá está com pressa. É as pessoas entenderem que se tem uma vaga de cadeirante, aí que vem a questão. A empatia é, eu senti a dor, eu vejo o cadeirante e falo, coitado, ele está morrendo de dor, mas eu não consigo ter a compaixão de me colocar em todos os momentos no lugar dele. Qual o sacrifício que eu não preciso que ele tem? Então, por mais pressa que eu tenha, eu não vou usar a vaga dele. Porque se ele chegar aí e precisar, para ele vai ser muito mais difícil do que para mim. Essa é a compaixão que falta muito na grande maioria da nossa sociedade. Todo mundo fala que a nossa sociedade é um povo muito afetivo, tudo. Mas o que a gente tem visto, na verdade, temos sido muito povo muito festeiro. Então, cumprimenta, bom dia, bom dia. Na alegria, todo mundo é feliz. Na hora da necessidade, a gente vê algumas situações de apoio, então temos pessoas muito compaixões, mas a gente vê muitas pessoas pensando, não, mas eu tenho que cuidar de mim. E não consegue pensar em cuidar do todo. Eu acho que você traz algo muito importante para a gente começar a semana e para essa entrevista, não um debate, mas uma reflexão, né? Para gente, essa reflexão de início de semana. O como é importante a gente se observar e rever algumas posturas, né, Yuri? Exatamente. Porque às vezes a gente prega muito, ou fala muito, ou posta muito algo que na prática não é o que a gente realmente está fazendo. E aí, sem julgar, sem apontar dedo, porque você fez, eu fiz, não, pensando mesmo, né, que a gente, cada um de nós, eu vou fazer essa minha avaliação, que você possa fazer essa avaliação em casa, como a gente pode, de fato, buscar melhorar e transformar simpatia e empatia, que tem os seus lados positivos, mas em compaixão, que é você, de fato, se colocar no lugar do outro e, havendo necessidade, de fato, encontrar meios para ajudar, para estender a mão. Perfeito, fazer uma autorreflexão. Cada um na sua casa fazer uma autorreflexão de si. Não olhe para o outro, olhe para dentro de si. O que eu posso fazer para melhorar isso? Acho que isso a gente poderia começar. E ver como que a gente pode ser como exemplo. Lembrar que eu quero ensinar isso para meus filhos. Então, qual é o exemplo que eu sou? Eu fico reclamando da vizinha, fazendo xingamento para a vizinha, reclamando do outro, eu consigo compreender. Qual é o modelo que a gente está sendo de cópia para os filhos? Vamos continuar no próximo bloco, Yuri? Perfeito. Esse assunto dá pano para manga, né? Adoro. Vamos falar de comportamento? Vamos fazer essa autoavaliação? Participa, quero saber sua opinião. Pode escrever pelas redes sociais ou ligar, falar com a nossa equipe do call center.